Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Esse Papo é o Bicho. E hoje nós temos duas convidadas especiais e muito queridas aqui, doutora Cátia Vanderlei e doutora Carla Daniela. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, né? Onde vocês se formaram, o que é que vocês estão atuando hoje no mercado veterinário. Então, eu sou formada na Rural de Pernambuco, né, em 2006. E aí, durante a vida de experiência técnica, a gente fez uma especialização em clínica e cirurgia de PETs, né, clínica e cirurgia geral. E aí, hoje, atualmente, minha vertente está para nutrologia de cães e gatos. Eu sou formada pela Universidade Federal de Alagoas em 2011. Também, como a Cátia, fui para a área de cirurgia geral, né, fiz residência em cirurgia geral em Salvador. Agora trabalho com gastroenterologia, né? Concluí a pós-graduação em gastroenterologia pela UFAP em São Paulo. Estamos aí, no mercado. Eu acabei esquecendo de me apresentar também, gente. Meu nome é Fabrícia Almena, você já me conhece. Meu nome é Fabrícia Almena, sou médica veterinária formada pelo SESMAC em 2010. Ficando velha. Em 2010, e tenho especialização em cirurgia, em clínica cirúrgica, né? Pela Qualitas. E tenho também especialização, e hoje a minha maior atuação é em UTI e emergência veterinária. Mas hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre a rotina dos pets. E esse podcast é para você, cliente, tutor, né, que quer entender um pouquinho mais. Nosso tema principal hoje é ração versus alimentação natural. Né? Quais são as dúvidas que vocês têm? Né? Às vezes os clientes chegam com algumas dúvidas em relação a isso. Né? Se é indicado mudar para uma alimentação natural, por que a gente às vezes opta por uma alimentação natural, ou se é melhor fazer a ração mesmo, vai depender, né, da rotina do cliente, enfim. Eu quero saber de vocês, né, que é a rotina da doutora Cátia principalmente, e a da doutora Carla, porque uma consequência de uma alimentação inadequada acaba indo para a doutora Carla como gastroenterologista, então a gente vai falar aí um pouquinho sobre isso, né, no geral, para que vocês entendam um pouquinho esse mundo. Né? A nossa primeira pergunta é: o que é alimentação natural para pets e como ela se diferencia da ração? Me explica um pouquinho. Certo, a alimentação natural para pets, ela vai levar ao passado, né? O pet, o cão e o gato, eles são predadores, tá? Então, principalmente o gato, ele é um carnívoro estrito. O cão a gente já consegue adaptar melhor em fornecer carboidratos, outras fontes nutricionais. Então, a alimentação natural nada mais é que a gente pegar o alimento e transformar numa condição equilibrada e favorável para a nutrição diária desse pet. Uhum. Seria como tentar resgatar aquele ancestral dos cães e gatos, né? Eles precisavam caçar para comer aquela carne. Seria mais ou menos nessa linha de raciocínio? É mais ou menos nessa linha de raciocínio, e lembrando que o alimento natural ele já vem também com o equilíbrio de água, né? Então, o cão e o gato ele vai diminuir essa ingesta de água, a ingesta hídrica, porque o alimento também já vai fornecer uma quantidade. Já é mais úmido, né? Uhum, entendi. Quais são os principais benefícios da alimentação natural para cães e gatos? O principal benefício, ao meu ver, é você levar o pet a ter o sensorial dele de forma prazerosa, tá? Quando a gente dá um alimento natural, são diferentes consistências, diferentes sabores e também diferentes cores. Né? Então, o prazer desse pet em ser alimentado é muito maior do que ele ter um alimento industrializado, seco ou úmido. Uhum. E, doutora Carla, você é da defesa, na verdade, da alimentação natural ou da ração? Me diga aí. Você, como gastro, o que é que você me indicaria? Além da gastro, né, como eu também atuo na clínica geral e a gente diariamente recebe, né, pets da primeira consulta, né, pediátrica, até pets mais idosos, sempre é uma pergunta dos tutores, né? Até porque hoje se fala-se muito em alimentação natural, em pet saudável, né? As pessoas buscam cada vez mais um alimento que hoje a gente sabe que a alimentação ela é base para a saúde, né? Então, os tutores eles buscam muito isso. E o que é que eu sempre oriento? Olha,
não existe um certo e um errado. Existe o que vai se adequar à sua rotina, se você vai conseguir manter, né, aquele cuidado com o alimento natural, porque não pode ser feito de qualquer forma. Tem que ter um acompanhamento, né, do nutrólogo ali envolvido, fazendo um balanço energético correto, as suplementações necessárias. Então, o que eu falo sempre para o tutor, se estiver disponível, né, se você estiver disponibilidade de fazer isso, de preparar o alimento do animal, de fazer tudo certinho, o acompanhamento, então, ok, mudar. Agora, os tutores, eles têm que entender que isso demanda tempo, é trabalhoso, não sai mais barato que a ração, então, tem que ter esse entendimento, né? E, claro que, na minha área, puxando para a gastroenterologia, vão existir patologias que vão se beneficiar do alimento natural, assim como vão ter patologias que vão se beneficiar da ração. Então, na verdade, depende muito do caso, né? Depende bastante. Eu, como tutora, eu não teria coragem de entrar para a alimentação natural jamais. Com a minha vida corrida, eu não tenho tempo de cozinhar para mim. Então, eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos de 4 patas, e para eles eu faço mix feeding, né? Só que o alimento natural que eu forneço a eles, eu não faço em casa. Então, eu recorro a uma empresa especializada nisso, compro já as porções, né, para fornecer, porque realmente é muito trabalhoso e, como a doutora Carla falou, a gente tem muito tutor que vem em busca de baratear, né, esse alimento e assim, não sai mais barato. Me explica o que é mix feed, porque eu sou leiga na área de alimentação natural e versus alimentação. Então, o mix feeding, na realidade, é você fazer uma refeição, de repente, de um alimento industrializado e a outra refeição de um alimento natural. Por que eu fiz isso com os meus? Tá? Por conta de viagens, para eles ficarem com alguém, é mais trabalhoso, né, fazer o alimento natural. Então, pensando nisso, eu não quis tirar totalmente o alimento industrializado dele, mas lembrando que a gente calcula tudo direitinho para esse balanço energético metabólico ser o ideal para cada um. Eu tenho 3, então eu tenho que fazer 3 cálculos e aí eu tenho que marcar a quantidade certinha que cada um vai comer. Isso é uma coisa importante, né, de frisar, né? Porque quando você opta pela 100% da alimentação natural, quando esse animalzinho for precisar ficar num hotelzinho, na casa de um parente, a pessoa tem que estar disposta, né, e disponível para também cuidar dessa forma, né? E aí talvez não seja tão simples assim. Boa. Então, como a doutora Carla bem colocou, né, é trabalhoso, a gente tem que ter cuidado, porque o grau de contaminação, o risco de contaminação é muito mais alto do que você dar um alimento industrializado seco. Né? Então, você tem que descongelar, bota para resfriar, depois bota em temperatura ambiente, e a indicação de aquecimento, se você não for dar temperatura ambiente, é em banho-maria. Não é nem a gente utilizar os micro-ondas, as tecnologias atuais, que eleva a temperatura muito rápido e aí desnatura a proteína que está no alimento dele, entendeu? Nossa, é muito trabalhoso mesmo, viu? A minha disponibilidade não seria realmente para alimentação natural jamais. Então, o cliente, ele tem que entender tudo isso na hora que ele vai optar por essa mudança, né? E aí, o que muitas vezes a gente vê é o cliente que ele começa, né, a fazer tudo certinho e, no final das contas, começa a fazer por conta própria. Ignora as suplementações, começa a dar frango e arroz. É o que a gente acaba vendo. Eu pego no dia a muito. dia, né? Não, o que é que ele come? Não, doutor, ele come frango e arroz, mas é tudo sem sal. Sem sal e sem tempero. Eu falo, mas quem falou que ele não pode sal? Né? Então, assim, a gente tem que desmistificar, né, Carla, isso, de que o alimento natural do cão ou do gato é o que você cozinha para a sua família. Não, não é. Né? Existem alimentos que podem ser administrados, fornecidos, existem alimentos que não. Que ao invés de, como um grande filósofo fala, que seu alimento seja o seu remédio, né? De repente, o alimento vai estar sendo o veneno. Então, tem que ser bem acompanhado, tanto alimento industrializado quanto o alimento natural. Agora me veio uma dúvida, que eu tenho certeza que é a dúvida dos clientes também, que às vezes eles questionam a gente em relação a isso. A alimentação natural tende a dar maiores problemas odontológicos ou não? Isso é uma dúvida que os clientes às vezes perguntam, né? Na verdade, a placa bacteriana, né, ela vai se formar independente do tipo de alimentação. Claro que se você tem um alimento
macio, mais menos duro, você vai ter um menor atrito do alimento com o dente. Então, até a mastigação do grão da ração, ela facilita ali a remoção, a desorganização do biofilme. Mas o biofilme ele vai ocorrer, ele vai se formar, o tártaro ele vai se formar, independente do tipo da alimentação. Então, se come comida natural, se come ração, é imprescindível a escovação dos dentes todos os dias. Então, a questão de acumular o tártaro não é uma razão para a gente desestimular o consumo do alimento natural. Contanto que exista uma boa higienização da cavidade oral, não tem por que a gente ficar com esse medo. E contando também, doutora Carla, que a gente, mesmo na alimentação natural, a gente pode fornecer alguns alimentos que têm uma consistência mais dura, que vai ter o atrito com o dente. Tá? Fazer aquela limpeza mecânica que normalmente a ração consegue melhorar, né? Isso. E aí, tanto se a gente não conseguir os petiscos, a gente tem brinquedos funcionais, né, que a gente vai colocar o alimento natural. E aí, esse PET ele vai brincar e se alimentar, e, ao mesmo tempo, ele está fazendo esse atrito com a arcada dentária para evitar, né, para retardar, na realidade, esse aparecimento da placa bacteriana. Né? Dos tártaros, tá, gente? Falando no comum, né? Quais são os principais nutrientes que devemos garantir na alimentação dos nossos PETs, seja ele a alimentação natural ou a ração? E eu vou fazer logo 2 perguntas, porque aí a gente vai debatendo o tema, no geral. E a alimentação natural consegue fornecer esses nutrientes? Me explica, doutora Cátia, e a doutora Carla vai me complementando aí. Então, na realidade, a gente tem que analisar espécie por espécie, tá? Então, o gato, o felino, ele requer alguns aminoácidos que o próprio organismo dele não produz. Então, a gente tem que suplementar esse alimento com esses aminoácidos. O cão também. Então, a gente tem aminoácidos essenciais e não essenciais, tá? Só que a gente tem que analisar a espécie por espécie. A alimentação natural, a gente não consegue de jeito nenhum, de forma nenhuma, não existe segredo, a gente não consegue não suplementar para suprir os níveis de garantia que esse PET requer de vitaminas e aminoácidos e óleos, extrato etéreo, a gente tem que suplementar, tá? Então, uma das coisas que o tutor relata muito é que, doutora, ele não aceita quando eu coloco o pozinho, né, que é o suplemento. Eu tirei. Então, assim, esse PET que o tutor resolveu tirar, né, começa a fazer tudo direitinho, como a doutora Carla falou, e depois ele faz por si, esse PET, muito possivelmente, lá na frente, ele vai ter problema por deficiência ou excesso de nutrientes, tá? Então, o mais importante na alimentação do cão e do gato é a proteína. Né? Eles são carnívoros estrito ou não. Então, é a proteína, fora esses microelementos que têm que ser suplementados. E quando a gente fala da ancestralidade, né, de buscar isso tanto no gato como no cão, a gente também tem que levar em consideração que, quando a gente fala do animal que caça, né, do gato, do cão, ele não vai consumir só o músculo, né? Ele vai consumir as vísceras, ele vai consumir, às vezes não, na grande maioria das vezes, os ossos. Então, com isso, ele vai estar adquirindo fibras, ele vai estar adquirindo minerais. Então, quando a gente fala na suplementação, é isso. É pensando que não é só a proteína. Claro, como a Cátia falou, a proteína ela é fundamental, é essencial, né? São carnívoros, mas a gente tem que trazer isso. Então, a suplementação ela é fundamental. E, no meu caso, como eu trabalho no dia a dia, tanto com a gastro quanto com a clínica médica, a gente tem pego muito mais o surgimento de doenças correlacionadas com a má nutrição. Tanto como o Cátia falou, pela falta quanto pelo excesso, né? E aí a gente pode citar várias, obesidade é uma delas, né? Excesso de carboidratos, enfim, alimento mais gorduroso. O tutor começa a entender que, se eu como e não me faz mal, não vai fazer mal para o animal. E aí dá o que ele come e dá para o animal. E aí com isso vem obesidade, diabetes e por aí vai. Então, assim, é fundamental a gente entender que o cão e o gato, só entre si, eles já são espécies diferentes. Imagine comparando com o ser humano. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E existe um profissional, o nutrólogo, que é o profissional adequado para entender cada espécie,
sua necessidade e, com isso, formular, de acordo com cada paciente ainda, individualmente, qual a melhor nutrição. Inclusive, a gente tem que levar em consideração até a rotina desse pet, né? Se é um pet criado em apartamento, se é um pet que vai à creche, que hoje eles vão à creche, né? Se é um pet que vai à creche, se é um pet que tem definidos horários de passeio. Então, não vai só no alimento. Para a gente balancear, a gente não tem que entender só o alimento que ele pode. A gente tem que entender qual é a necessidade naquele momento Se tem do pouca pet. atividade, né, Cátia? Se tem muita atividade. Se é castrado. Se não é. E tem outra coisa, né, que é importante também, a alimentação que você, como nutróloga, por exemplo, preparou para agora, para esse paciente nesse momento, ela não vai servir para ele para o resto da vida, Não. porque ele pode ter uma fase que ele precisa de mais nutrientes ou de menos nutrientes, né? Então, isso tem que ter um acompanhamento também, né? Isso. Importante isso. O sistema digestivo, assim como o sistema orgânico, né, ele tem uma fase que ele absorve menos. Ele está comendo a mesma coisa, mas ele está absorvendo menos e ele está formando mais cinzas, que são as fezes, né? Então, a gente tem que adaptar para aquele momento, aquela fase de vida do pet. Que altera, tipo, gestacional, fase gestacional, Exatamente. filhote, idoso, tudo isso vai ter diferença, né? E aí tem que ter o acompanhamento, realmente. E como é que a gente sabe em relação à ração, né? Como é que a gente sabe que a ração escolhida é realmente uma ração de boa qualidade? Sempre consultar o veterinário, né, falando assim direto para os tutores, porque a gente sabe que tem marcas que realmente têm um compromisso, né, de fazer um bom trabalho, estudos, de que no grão vai ter a garantia que eles dão ali no rótulo. Então, é importante que a gente conheça, né, essa composição, e aí vem proteína, extrato etéreo, carboidratos, minerais, tudo isso a gente tem quantidades específicas, né, para cada espécie, para cada fase da vida. Então, é bom se atentar a isso. E no mercado a gente já tem rações próprias para cada fase da vida, como a Cátia falou, para animais de apartamento, para animais de vida livre. Então, a gente tem diversos tipos de rações. Rações com uma proposta mais natural, com menos aditivos, com menos conservantes, livre de grãos. Então, a gente tem uma infinidade de tipos de ração no mercado. E é muito importante que consulte o veterinário, porque ele é o profissional capacitado a entender para a indicação da ração. Dizer, olha, essa ração é melhor do que essa, porque o seu animal ele tem uma necessidade energética disso. Então, a gente, no mercado, está muito bem servido de muitas rações de excelência. Agora, também tem algumas rações que a gente ainda não tem uma fiscalização, como a gente estava conversando antes. Eu vou até deixar a Cátia falar melhor sobre isso, mas a gente ainda não tem uma fiscalização voltada realmente para essa qualidade do alimento, né, da ração industrializada. Aqui no Brasil, a gente não tem um órgão que fiscalize e que defina a classificação desse alimento. Então, para a gente, por exemplo, a gente tem carne de primeira, carne de segunda, né, subprodutos. Na alimentação de cães e gatos, na verdade, na alimentação natural, na alimentação... Na ração. No alimento industrializado, o próprio fabricante é que define a classificação do produto. Ou seja, então, hoje, infelizmente, a gente tem no mercado alimentos, rações que se dizem super premium. E quando o profissional habilitado, o conhecedor, vai ler o rótulo, ver composição e até calcular, né, porque não é só aqueles numerozinhos que tem no rótulo, que vai calcular, a gente vê que esse alimento não é um alimento super premium, não é um alimento que nutre o pet, né? Então, eu costumo dizer que existem alimentos que o cachorro vai comer meio quilo e ele vai formar cinza, vai defecar 1 quilo. Entendeu? Então, esse alimento ele só passou e ainda juntou com outras coisas para sair. Ele não nutriu o pet de jeito nenhum. Né? Então, hoje, como a doutora Carla falou, a gente tem grandes empresas com responsabilidade social, com responsabilidade com o animal, que desenvolvem produtos que até se assemelham muito ao alimento natural, né? Só que vai ser um alimento extrusado, e sem conservante, sem aditivos, sem corante, sem grãos, né? Que até o próprio tutor que ele não pode ter contato com glúten, por exemplo, a ração do cachorro dele pode desencadear nele
uma reação. Reação alérgica. Né? Então, sempre conversar com o veterinário de confiança e pedir realmente uma indicação do produto a ser administrado para o pet. Gente, então isso é importantíssimo, né? Até para você escolher uma ração para o seu animalzinho, você precisa, né, da orientação do veterinário para qual é a melhor ração para aquele animal, para a fase de vida, enfim, para que ele tenha os nutrientes adequados e crescimento melhor, da melhor forma possível. E além da escolha da ração, a quantidade da ração. Porque... À vontade. Então, porque muita gente acha que, mas ele vai comer só isso. Mas, assim, a gente tem que imaginar. Imagina se a gente pega o nosso prato de comida do almoço e desidrata, né? Tira toda a água e vai... O volume fica pouco. Exatamente. Então, às vezes, o tutor, ele colocou na cabeça que, mas ele só vai comer isso. Aí começa a aumentar. Não vou dar mais. E o cão, às vezes, é mais guloso. Aí vai. E nisso a gente acaba tendo problema. E até quantas vezes, né? Exato, no dia. exato. Porque assim, a gente recebe paciente que o tutor relata, não, doutor, ele tem que comer, ele tem um lanchinho antes de dormir. Não, mas ele comeu 7 horas da noite, né? Mas ele tem um lanchinho antes de dormir. Né? E puxando até para os dermatos têm um grande problema quando o paciente usa a mesma ração, que o tutor chega, não, doutor, não pode ser alergia alimentar, ele usa a mesma ração. Só que nessa ração, de repente, lá no rótulo, naquelas letras pequenininhas, tem possíveis substitutivos. Né? Então, o produto no mercado é o mesmo, entre aspas, mas na composição ele trocou. E essa troca da composição desencadeou um quadro alérgico no pet, no paciente. E aí o dermatologista quebra a cabeça. Sem entender, né, de onde está vindo essa alergia. Né? Então tem que atentar a isso também. Falando das comidinhas, eu lembrei de uma tutora que todos os dias ela, doutor, olhe, todas as noites antes da minha bebezinha, não vou dizer o nome da cachorrinha, né, mas da minha bebezinha dormir, ela toma só um pirizinho de leite. Não sei se você lembra quem é. Eu recebi paciente que estava comendo melão. Ele estava à base de melão. Eu digo, como assim melão? Não, doutora, ele tem que ser o melão docinho, aquele da redinha. O da redinha, né? Claro. Eu digo, também só gosto da redinha. Meu filho só come a parte doce do melão. Nem o da redinha, ele come tudo. Né? Mas eu digo, melão. Né? Então, vamos lá. É o lanchinho, minha filha. Tá aí, puxando esse gancho também, né? Pessoas que não consomem carne, que querem levar bem lembrado o cão a também ser vegetariano, né? Então, vegano, vegetariano. Então, acho que assim, escolhas a gente pode fazer para a gente. Isso. Mas quando a gente pega uma espécie carnívora para criar, infelizmente não é uma escolha, que a gente pode escolher isso por ele. Não está na fisiologia dele. Então, a gente também tem que respeitar isso, né? Respeitar a individualidade do paciente, do animal. Já entrei, já tive uma saia justa dessa. Inclusive, tem ração vegana, que já foram buscar. Então. Tem. Não, mas deixa isso para lá, esse assunto para lá. Não vamos arengar, né? Não vamos arengar, não. Eu já entrei numa saia justa dessa, o tutor vegano total, né? E chegou para mim uma bulldogzinha francês, linda, e ela queria que eu transformasse o alimento, o cardápio. Falei, não tem como. Não, doutora, tem, porque tem ração vegana, não sei o que. Eu falei, eu não posso assinar o encurtamento da vida da sua filha de 4 patas. Eu não vou fazer isso. Né? Então, a gente até teve que ser mais ríspida, né, para entender que a gente estuda para desempenhar e entregar o melhor pro pet. É polêmico, né, gente? A gente não vai entrar numa polêmica dessa aqui. Eu sou contra todas as polêmicas. Nós somos pequenas demais para entrar nisso. Com certeza. Vamos lá. Agora me diga, para você, doutora Cátia, quais são os maiores desafios de quem opta por alimentar os seus pets de forma natural? O que é que você acha assim, que é o... Né? E os riscos também dessa alimentação natural? Me fala aí. Tá. O maior desafio, na realidade, é que sempre o tutor está muito assim, eu quero fazer, mas ele não sabe toda a problemática, todo o funcionamento da coisa. Então, eles começam a fazer. Até começa a primeira semana. E olha que quando vai para mim, eu pergunto, olha, você vai tirar um dia da sua semana
para cozinhar para o seu filho de 4 patas. Né? Se vai ser um domingo, um sábado, mas tire esse dia. Você vai ter que fazer o cozimento de cada componente separado. Depois você vai pesar cada componente e vai começando a porcionar, certo? Não, tranquilo, eu adoro cozinhar. Não, eu já cansei. Não, eu adoro cozinhar, eu já vou tirar. Tem certeza? Tenho. Pronto, faz a primeira semana. Na segunda já começa, eita, eu não achei o pimentão, doutora, você colocou pimentão amarelo, eu não achei, botei o verde. É a mesma coisa. Né? Então, assim, eles começam a mudar a composição, né? E começam a não fazer no pesar. Né? Começa, não. É um montinho, no olhômetro, né? É uma colher de sopa disso aqui, uma colher de sopa disso aqui, uma colher de sopa, e vai fazendo. Tá? E quando está pronto, a gente tem que ter todo o cuidado, porque o risco de deterioração desse alimento é muito mais rápido do que o alimento industrializado. Então, eles não respeitam essa questão de, tira do congelador no dia anterior, à noite, e coloca na geladeira. Uhum. E aí, 2 horinhas antes de alimentar, né, coloca em temperatura ambiente e aí depois você fornece. E aí começam a ter as contaminações e aí o direcionamento para gastro. Né? Exatamente. Controlar. Exatamente. E a gente tem que entender, né, que o intestino ele é repleto de micro-organismos. E quando a gente mexe, né, nessa microbiota intestinal, aí vem os problemas para mim, né, os problemas gastrointestinais. Então, é muito importante ter esse cuidado com o alimento. E aí, puxando esse gancho, né, da Kati sobre contaminação, ter muito cuidado com algumas modas também, né, que a gente tem muito modismo na nutrição. E a gente sabe quem são os profissionais que trabalham de forma correta, né, com a parte de nutrição. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente hoje já tem muitos trabalhos mostrando o risco, inclusive potencial zoonótico, né, de alguns tipos de alimentação, inclusive a alimentação crua, né? Então, isso é algo bem polêmico também, a gente não vai polemizar nada aqui, mas hoje a gente já tem trabalhos feitos em países onde a gente tem um controle zoossanitário assim, de excelência, mostrando contaminação de carnes, principalmente, né, com bactérias, inclusive, resistentes ao congelamento. Então, por exemplo, eu já tive paciente com tuberculose intestinal, por exemplo. É uma zoonose, é uma doença que passa para a gente. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado com a alimentação do pet, a procedência do componente, de onde a gente vai comprar aquela carne, aquele legume, como vai manejar, como a Kati está falando, o cuidado com esse alimento. Isso é importantíssimo. Uhum. Vamos lá. Para quem está querendo considerar a alimentação natural, por onde começar, doutora? Começar procurando o profissional habilitado, né? O nutrólogo, o nutrologista, junto com o PET, tá? A minha consulta nunca é só o tutor, né? Porque a gente precisa também conhecer o PET para avaliar características extracorporais, né? Fora os exames. Então, sempre procurar um profissional habilitado, tá? Como a doutora Carla falou, e eu acho extremamente engraçado, porque quando o cliente chega, ele diz, não, doutora, mas ele já come o alimento natural. Eu peguei a receita no Google, né? No YouTube, Nossa, e aí eu faço, e aí pronto. Então, assim, as modinhas, né? É aquele negócio. Muitas vezes a gente acha que a gente está beneficiando o nosso filho de 4 patas, mas, na realidade, a gente está diminuindo o tempo, a expectativa de vida que a gente tem para estar com eles ao nosso lado. Uhum. Tá? Então, procura um profissional habilitado. O profissional habilitado ele vai direcionar, né, até se vai para o alimento natural, se vai para o alimento industrializado, se vai para o alimento natural para você, para o cliente fazer em casa, se vai para o alimento natural e uma empresa vai fazer. Né? Que hoje a gente tem no mercado, né? Hoje nós temos, aqui em Maceió, nós temos 2, né? E que, assim, desenvolvem muito bem. Muitos, o cliente manda o meu cardápio, o plano nutricional, e quando eles têm alguma dúvida, eles me ligam, né, e já entrega tudo suplementado. Eles desenvolvem o cardápio para o Eles executam o plano nutricional que foi prescrito pelo profissional habilitado. Muito legal isso. Eu não sabia, viu? Eu não sabia disso. Até porque tem animais que têm exigências específicas, né?
Tem animal que não pode consumir muita gordura, que tem alguma doença intestinal, por exemplo, uma linfangiectasia, que é uma doença intestinal grave, onde a gente não pode sobrecarregar a malha linfática intestinal. Então, esse animal não pode consumir muita gordura. Esse animal precisa de uma proteína de alta digestibilidade. Então, cada caso, muitas vezes, puxando para as doenças, né, para as comorbidades, às vezes é um paciente que precisa de uma dieta realmente própria, apropriada para ele, que não pode comer o que os outros cães saudáveis comem. Aí ele precisa ter esse planejamento. Que é outra coisa que a gente bate muito na tecla, que o pessoal faz... Não, eu dou carne de boi. Não, mas qual a parte? Né? Qual a parte que você dá? Eu preciso que ele tenha contato com o patinho, porque é uma parte menos gordurosa. Não, doutora, aí compra o mais barato, né? Não, mas eu estou dando carne. Então, tem toda essa preocupação da parte do músculo que ele vai ingerir. Comer, né? E a gente falou sobre isso antes, mas é possível também associar, né? Se for ração associado à alimentação natural, como você falou que faz nos seus animais. Mas você também indica isso para alguns clientes que chegam buscando, porque também facilita um pouquinho a vida. Vou viajar, pelo menos ele come ração também. Né? Você consegue. A gente, justamente nessa consulta que a gente está conhecendo a rotina da família, que aí a gente direciona para a possibilidade de ser uma alimentação misturada, mas o misturado não é assim, eu pegar o alimento natural e misturar aquela porção com a ração. Não, é a refeição, tá? Eu vou ter uma refeição de alimento natural e eu vou ter uma refeição, ou duas, dependendo do plano nutricional, de alimento industrializado. Então, existe essa possibilidade, tá? Mas é uma possibilidade que a gente também aumenta, né, o risco de erro, tá? De desbalanceamento. Entendi. Então, o melhor mesmo é só alimento natural ou só o alimento industrializado. Tá? E isso também depende muito da aceitação, né, do animal. Tem animal que não vai aceitar a ração, que só vai aceitar alimento natural. Então, também tem que levar em consideração o gosto do nosso cliente, porque, às vezes, é aquele animal que realmente é muito seletivo, não aceita a ração e está tudo bem, vamos para a dieta natural, né? Então, também tem que respeitar isso. Eu tenho paciente que não aceita o alimento natural. Para mim, já é mais difícil. Que chega, eu me arrepio, porque você tenta, e o tutor liga, não aceitou isso, não aceitou aquilo. Então, são os pacientes mais complexos, né? Aqueles pequenininhos, o York, que é bem seletivo. E, às vezes, puxando para mim, né, um pouquinho, que, às vezes, essa seletividade toda, não come nada, não come ração, não come comida natural, às vezes, está escondendo ali um problema gastrointestinal. Então, também ficar atento a isso, né? Se o animal ele não come nada, ele não sente interesse por nenhum tipo de alimento, e às vezes acontece, às vezes tem um transtorno gastrointestinal por trás. Isso. Então, era isso que eu queria saber de você, assim. Me diga quais são, quando o animal opta por dieta, ou ração, ou alimentação natural, o que é que clinicamente você observa, para que os tutores vejam em casa, né, de sintomas, o que é que você observa clinicamente e visível, né, para o tutor começar a ficar atento. Eu estou vendo que esse sintoma e está me chamando a atenção, que a doutora Carla disse. O que é que você observa no geral em casa? O primeiro é a aceitação do alimento. Se vai vir associado a isso alguma alteração, vômito, diarreia. Eu percebi que toda vez que ele come frango, ele tem vômito e diarreia. Ou ele fica com muito barulhinho na barriga. Isso são sinais assim, de que, de repente, aquele alimento não está sendo bem aceito pelo organismo do animal. Então, a gente tem, né, também intolerâncias alimentares. Né? Hoje, a gente tem, cada vez mais, a gente pega esses animais com hipersensibilidade alimentar. Então, muitas vezes, requer uma proteína inédita, né? Como já teve paciente que eu mandei para a Cátia, Cátia, estou suspeitando de hipersensibilidade alimentar, mas esse pet não aceita ração. Vamos ver aqui uma proteína que ele nunca consumiu. Então, aí a Cátia vamos ver aqui uma carne de porco, uma tilápia, algo que ele nunca consumiu, para tentar fazer essa exclusão. Porque a gente tem que entender se o nosso paciente ele vai se adaptar àquela dieta que a gente está propondo. E, às vezes, até falando mesmo dentro da ração, o animal aceita a ração, eu estou desconfiando que ele tem uma hipersensibilidade alimentar.
Aí eu testei uma marca de ração hipoalergênica. Não se adaptou, vamos testar outra marca de hipoalergênica, e assim a gente vai tendo feedback em casa do tutor de, aceitou a ração, está comendo bem, doutora, comeu, mas aí agora já está tendo vômito, não está aceitando, muito barulho na barriga, está tendo diarreia. Então, isso são parâmetros que a gente espera ter o feedback do tutor, para a gente ir ajustando ali qual a melhor dieta. E visivelmente, em relação a pelo, pelagem, então, peso? Brilho de pelo, né? Perda de pelo. Não, começou, tá tendo uma queda acentuada desde que eu mudei a alimentação. Então, queda de pelo, opacidade no pelo, a não aceitação do alimento, vômito, fezes alteradas por sendo diarreia, muco, algo de estranho, são os principais sintomas que a gente precisa sinalizar para o veterinário. O ganho ou perda de peso também. Isso, também a condição corpórea, né? Que se ele está ganhando ou está perdendo. Então, são os pontos que o tutor consegue analisar em casa e aí recorrer ao veterinário. Outra coisa que, para finalizar, né, eu queria saber de vocês, vocês me falam aí, tanto com a alimentação natural, a mudança. Né? Antigamente a gente orientava que a mudança tem que ser gradativa para evitar que tivesse algumas alterações. Hoje, como é que está sendo orientado essa mudança de uma ração para alimentação natural, por exemplo? Ela pode ser rápida e a mudança de uma ração para outra, ela pode ser rápida? Como é que está sendo orientado hoje? Então, da ração para o alimento natural, ele pode ser de vez. Imediato. De uma marca de ração para outra marca de ração ou até para diferente sabor, né? Aí a gente tem que fazer gradativo. Levando, eu peço entre 10 a 15 dias nessa modificação gradativa. E ao contrário, como faz? Tipo, ele está comendo alimentação natural, o tutor já não está mais disponível, né? Da rotina não permite, a correria, enfim, trabalho, vida, filhos, não está permitindo fazer, você consegue voltar? Fabrícia, olha, esse é meio que um caminho sem volta, viu? Então, é o que eu sempre meio que falo para o tutor. Faça a escolha sabendo que é grande chance de ser um caminho sem volta. É um caminho quase que sem volta. Não é impossível, tá? Porque, assim, o cão, ele chega uma hora que ele tem que comer, né? Mas a gente tem pacientes que, se ficar num tempo de jejum mais prolongado, ele vai começar a vomitar. Então, aí a gente vai ter que fornecer aquele alimento que ele quer, que ele está habituado. Né? Então, tem toda essa questão de, se fez a escolha por um alimento natural, saiba que é um caminho quase que sem volta. Se o cão come a ração, é muito fácil passar para o alimento natural. Agora, se ele come um alimento natural... Para voltar para a ração, é mais complicado. É mais complicado, bem mais. Então, tutores, vocês fiquem atentos. Né? Se resolveu optar pela alimentação natural, né? Pense e veja a sua disponibilidade antes de fazer essa mudança, para não ter esse transtorno de querer voltar e não conseguir mais. Os animais não vão querer. Né? Eles vão preferir comer comida do que comer ração, com certeza. Então, eu também ia preferir. Né? E a gente já tem muito o tutor que fala, não, porque ele enjoou da ração. Né? Demais. Porque a gente personaliza, humanifica muito o cão. O cão, ele não enjoa. Se aconteceu uma rejeição, tem alguma coisa por trás. Ou alguma patologia, ou até alguém em casa que está dando aqueles, né? O agradozinho. Está causando a seletividade no paciente. Mas o cão, ele não enjoa, tá? Ele não é como a gente que come diversas coisas, que sabe o sabor de diversas coisas, que sente o cheiro da comida do vizinho e já saliva, fica, né? Não. É o que às vezes eu brinco com os clientes, eu falo, olha, meu filho de 7 anos, se ele nunca tivesse provado na vida o brigadeiro e a batatinha frita, ele não ia saber o que ele estava perdendo. É bem isso. É bem isso, né? E para encerrar, vocês têm alguma coisa que a gente esqueceu de falar, que a gente esqueceu de abordar? Não, eu só deixaria a mensagem de que o tutor sempre pense que o alimento seja o remédio, né? Que seja um preventivo, que seja um prolongador de vida desse pet ao nosso lado, né? Ele já tem a vida, assim, em comparativo com o humano, tão curta, né? Então, que a gente consiga prolongar. E a gente consegue, sim, prolongar com cuidados
acompanhamento do veterinário e com uma nutrição adequada, independente se for industrializado, se for a ração ou o alimento natural. E muitas vezes, como a Cátia falou, a comida é o remédio, né? Tem animal que, na parte gastro mesmo, que vai melhorar, muitas vezes, 100% dos sintomas gastrointestinais só com a mudança de dieta. Então, é fundamental que o médico veterinário acompanhe esse paciente, que o nutrólogo, se houver necessidade, entre junto, né? Eu acho que é uma área que a gente precisa muito, eu falo assim, do campo clínico mesmo, a gente precisa muito do nutrólogo junto, cada vez mais. No dia a dia do paciente pediátrico, do paciente hospitalizado, porque a nutrição hoje já tem infinitos trabalhos que mostram como que a nutrição adequada faz com que as doenças, diversos tipos de doenças, tenham uma evolução positiva muito mais rápido, só pela mudança, pela melhoria da nutrição. Então, eu acho que o profissional nutrólogo ele é fundamental estar no dia a dia de todas as especialidades, de todos os pacientes. É isso. E é uma área que está tão aberta ainda, Exatamente, é isso que eu estou falando. É uma área que está aí. Está aí em ascensão e está aberta. Colegas veterinários, estudantes de veterinária. Olha aí, gente, a dica, viu? Então, gente, eu queria agradecer a vocês por compartilhar o conhecimento de vocês aqui com a gente, né, e com os tutores que estão assistindo a gente também, sobre a alimentação e sobre a importância de uma nutrição adequada para a saúde e a vida longa desses animais que convivem com a gente quer tanto que fique mais tempo ainda com a gente, né? E para você, tutor, qualquer dúvida, qualquer dica que você queira sobre algum tema que você queira que a gente aborde aqui, fala com a gente, que a gente está sempre aberto aí a tirar todas as dúvidas de vocês e falar sempre um pouquinho sobre o meio veterinário. Então, tchau, até a próxima e lembrem, esse papo é o bicho. Tchau!